Criaturas divinas, vamos falar de dinheiro, vamos falar de prazer. Seja bem-vinda, Pamela. Seja bem-vinda, Nayane. Seja bem-vinda. Vamos chamar mais gente. Fernanda, seja bem-vinda. Há quanto tempo? Sejam muito bem-vindas. Nós vamos falar aqui de prazer e dinheiro. Qual que é a relação disso? Vocês vão entender. E nós vamos fazer um combinado hoje. Toda vez que vocês, Mariana, seja bem-vinda. Chama gente, vamos chamar mais gente aí. Fernanda, muito bom te ver aqui. Chama mais, vamos encaminhar aqui. Vou encaminhar também esse aviãozinho, chamando muita gente para falar desse tema que hoje é quente, é polêmico, é bom, é importante. E nós vamos fazer um combinado hoje, tá? Toda vez que vocês ouvirem alguma coisa aí que virar uma chavinha aí dentro de vocês, vocês colocam uma chavinha no comentário pra mim. Lili, seja bem-vinda. Então, vou até colocar aqui pra vocês aqui, vou fixar esse comentário. Coloca o emoji pra mim de uma chavinha. Se eu conseguir, né? Colocar aqui. De uma chave. Vocês colocam uma chavinha aí pra mim. Assim que virar uma chave aí no que eu for falando pra vocês, pra eu saber que tá batendo aí, pra eu saber interagir com vocês. Vamos convidando mais pessoas para estar aqui conosco, que nós vamos falar dessa relação aqui de dinheiro e prazer, né? Que é o que nos leva para o mundo adulto. Isso é papo de adulto hoje. Crianças vão se incomodar e eu preciso dar alguns recados antes da gente começar, né? Avisos de voo aqui pra gente partir de fato para essa live. Que essa live pode ter alguns efeitos colaterais, você pode sentir alguns desconfortos à medida daquilo que eu for falando aí. Mas não se preocupe que até amanhã isso passa, mas pode trazer algum desconforto, podem trazer sonhos essa noite, pode trazer alguns movimentos internos, ainda mais que hoje a gente tá num portal 888, 8 do 8, 2024 também dá 8, então é um portal bem importante. É um portal que fala de abundância, de prosperidade, por isso, né, sincronicamente, não é por isso, tá? Eu já tinha pensado nesse tema pra gente falar, tinha até colocado no grupo, e aí aconteceu várias coisas, eu fui trabalhar em Uberlândia essa semana, e eu fiquei de fazer a live ontem, só que aí a hora que eu lembrei que hoje era o portal, e que esse tinha sido o tema que vocês tinham voltado lá no grupo, escolhido, eu resolvi deixar pra hoje, pra gente aproveitar essa energia aí, já falar de dinheiro, falar dessa questão aí que é tão importante pra nós. Tô aqui pegando as perguntas, já deixando tudo pertinho de mim, que vocês mandaram algumas também nas caixinhas. Eu não sei porque travou aqui pra mim, vocês, agora sim. Aninha também, seja bem-vinda. Então vamos começar. Quem aqui quer dinheiro? Quem aqui que tá me assistindo precisa melhorar suas finanças, precisa ter mais dinheiro aí na vida, para tocar a vida? Quem aí? Vai, me coloca aí, quem precisa, né, de dinheiro? Quem tá precisando de dinheiro? Dinheiro é o que nos leva para o mundo adulto, né? É o leite da vida, como diz o Bert Hellinger. São dois assuntos que só adultos falam, que é sexualidade e dinheiro. No mundo das crianças não tem esses assuntos, né? Esses assuntos inexistem. Então, isso já é uma primeira chave para você colocar aí, né? Como é que anda a sua vida financeira? Se não está abundante, se não está fluindo como você queria, duas coisas são aí certeza. Ou você está na criança, na sua postura interna, ainda emaranhada com alguma questão da sua criança que está te bloqueando de fazer dinheiro, ou você está naquilo que a gente chama, né, na psicanálise, da psicologia, de
pulsão de morte. E a gente vai entender o que é isso e como sair disso, né? Então aqui o dinheiro e dinheiro a gente sempre vai precisar melhorar, tá? A gente sempre vai ter tetos. Não sei se vocês já observaram que a gente tem tetos financeiros. A gente chega num patamar e de repente fica um tempo nele, naquele ganho máximo. Parece que eu não consigo passar daquele teto. E aquele teto fica ali me barrando. E a gente é por etapas. Então, por exemplo, uma coisa, né, que eu ajudo muito as pessoas também a fazerem suas metas, a fazer, né, os objetivos, achar seu propósito de vida no processo terapêutico, na mentoria que eu desenvolvo e que eu vou anunciar logo mais, né, pra gente fazer um movimento potente aí com essa mentoria. Eu ensino as pessoas a fazerem metas. E aí, meta tem que ter uma dose, né? Principalmente meta financeira. Porque se a gente coloca uma meta muito baixa, a gente não se motiva a correr atrás dessa meta. Mas a meta financeira também, se a gente coloca ela muito alta, o nosso cérebro entende como inalcançável. Então, esse teto financeiro que a gente tem, e cada um tem o seu, e precisa identificar. Se não, você nunca percebeu isso, comece a observar e identificar que você tem esse teto financeiro e descubra qual é mesmo em valores, qual que é esse teto financeiro, para você colocar uma meta que te estimule a romper esse teto, mas que não seja muito além, porque o seu cérebro vai entender que é impossível, vai se acomodar. Então, o dinheiro, ele é algo que realmente nos mantém na vida. Não tem como a gente viver no mundo adulto sem ter o dinheiro. O dinheiro é o que nos serve, que nos coloca em movimento. E todos nós buscamos, né? Todos nós precisamos disso. A não ser que seja um monge lá budista, você resolveu viver lá totalmente, né? Só meditando e de contribuição das outras pessoas, você vai buscar dinheiro. E eu trouxe aqui 3 motivos errados pelos quais a gente busca dinheiro e depois os 3 motivos corretos que você, se pautar neles, o dinheiro vai começar a chegar para você. E ao longo do que eu for explicando esses motivos, vocês vão entendendo a relação com o prazer, vocês vão entender a relação com isso, e eu quero que vocês já façam essa análise, né? Seja com esse radar ligado para poder fazer essa análise. Então vamos lá, me conta aí quem tá aí ao vivo, né? Por que motivo você busca ter dinheiro? Qual que é o motivo que você quer ter dinheiro? Você quer mais dinheiro para quê? Me conta, vamos começar por aí nossa conversa. Antes de eu revelar os 3 motivos que eu mais encontro em consultório, os motivos errados pelos quais as pessoas buscam dinheiro, me conta aí qual que é o seu maior motivador. Para que você quer dinheiro? No consultório, número 1, assim, disparado, motivo número 1, liberdade é um dos 3, Aninha. Liberdade é um dos 3 motivos, é o terceiro motivo, né, que eu listei aqui, que eu mais vejo é a liberdade. O primeiro motivo, eu vou falar sobre os 3. O primeiro motivo é segurança. A grande maioria das pessoas que eu atendo, que eu converso, nos cursos também que eu faço, está buscando dinheiro para ter segurança. E aí tem até um negócio, né, que todos os mentores financeiros, cursos financeiros, a gente vê muito falar que a gente precisa ter uma reserva de emergência. Só que como eu estudo a mente, como eu estudo muito comportamento, mente inconsciente, campo sistêmico, eu tenho tido muito cuidado com as palavras que se usam. Se eu tenho uma reserva de emergência, o que vai acontecer? Emergências. Se eu estou buscando dinheiro pela segurança, né? E se eu faço essa reserva é para eu ter a segurança de que eu posso viver alguns meses caso alguma coisa aconteça, né? Caso dê qualquer problema, eu tenho ali uma reserva de dinheiro que eu vou poder acionar caso eu fique sem trabalhar, caso aconteça qualquer fatalidade comigo. Então esse dinheiro, né, dessa reserva seria teoricamente para trazer essa segurança. Mas se eu tô buscando a segurança, lembra da última live que a gente fez? Eu tô vibrando na qual frequência? Eu estou vibrando na frequência da insegurança. Eu não sinto confiança de que eu vou ter as minhas necessidades supridas.
eu não tenho essa confiança. E quem busca segurança, sistemicamente, está buscando o colo da mãe. Na constelação, a gente fala muito que a mãe é a nossa nutrição, né? Então, o dinheiro que nutre a gente, o dinheiro para pagar as contas do dia a dia, tem muito a ver com a nossa relação materna, tem muito a ver com a nossa relação com a mãe. Então, se eu estou muito insegura e buscando dinheiro para ter segurança, eu estou buscando aí o afeto da mãe, o colo da mãe muitas vezes. Então, se você tá nesse motivo, se você é dessas pessoas que tem buscado o dinheiro para se sentir segura, primeiro, observe a sua vibração. Sua vibração tá de insegurança, tá de medo. Você está vibrando no medo e o dinheiro não fica na frequência do medo. O dinheiro e a frequência do medo, né, não ressoam, não casa, ele não encaixa, um não puxa o outro. Pelo contrário, a frequência do medo expulsa o dinheiro da sua vida. Então, buscar o dinheiro por segurança é o motivo errado. O segundo movimento que eu vejo muito, né, as pessoas buscando, o segundo motivo errado pelos quais as pessoas buscam o dinheiro, tem a ver com vingança. Isso mesmo, gente, vingança. Muitas vezes a pessoa tá com raiva da mãe, do pai, do irmão e fala, eu vou conseguir do ex-chefe, da ex-patroa, e aí, né, várias projeções aí acontecem também com outras pessoas fora do nosso círculo familiar, e eu vou fazer esse dinheiro, a pessoa quer fazer esse dinheiro com esse pensamento, eu vou fazer para mostrar pro fulano que eu consigo. Eu vou ser bem sucedida para provar pro meu pai, para provar para minha mãe que eu dou conta de me virar sozinha. Então ela tá nesse movimento de vingança, nesse movimento de querer provar que dá conta. Então essa frequência interna que tá vibrando também é uma frequência baixa. Você pode até conseguir o dinheiro, mas a que custo, né? Na questão da segurança também, eu conheço pessoas, atendo pessoas que têm muito dinheiro, mas não desfrutam desse dinheiro. Por quê? Porque acha que esse dinheiro pode acabar a qualquer momento. Então, por mais que você consiga o dinheiro por esses motivos errados, o dinheiro não vai preencher isso que tá aí dentro. Porque o dinheiro não vai te preencher esse vazio aí da segurança, esse vazio materno, não vai, né? Não vai preencher esse buraco que tem aí dentro. Ok? E o terceiro motivo que as pessoas mais buscam errado o dinheiro é a liberdade. E aí eu te pergunto aqui pra vocês, né? Uma pergunta que eu faço pra mim muito, porque liberdade também é uma busca muito grande da minha alma. Vocês são prisioneiros de alguém? 2024, vocês são prisioneiros de alguém? Tem alguém aí aprisionando vocês dentro de casa? Tem alguém amarrando vocês aí dentro de casa? E aí na internet se fala muito, né, de liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade não sei o quê. Mas a real liberdade, ela acontece na nossa mente e no nosso coração. A real liberdade, nós já somos livres, né? Essa prisão, ela é só ilusória, é uma prisão mental, porque eu estou conectada com pensamentos, com um padrão mental, com uma forma de pensar do meu sistema, do lugar onde eu vivo, que me aprisiona. Eu estou vinculada com as pessoas que me cercam, pai, mãe, irmãos, marido, filhos, de uma forma adoecida, baseado na dependência emocional. E isso faz o quê? Que eu me sinta aprisionada a estas pessoas. Então essa liberdade, o dinheiro também não vai trazer. O dinheiro não vai trazer pra gente esta liberdade, porque essa liberdade, ela é emocional. Essa liberdade que a gente está buscando, que a gente projeta que vai ter quando tiver dinheiro, essa liberdade não vai acontecer. A gente precisa se liberar emocionalmente através de processo terapêutico, através de entender as nossas relações, através de entender os nossos comportamentos, né? Conseguir se pôr, fortalecer nossa autoestima. Por que eu botei aqui no meu Instagram autoestima? Eu já expliquei
algumas lives, mas vou falar de novo, porque eu entendo que a nossa autoestima é a base para tudo. Quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu estou no meu lugar dentro do meu sistema, quando eu estou conseguindo me ver de verdade como eu sou e reconhecer o meu valor, eu tenho condições de fazer dinheiro, eu tenho condições de me posicionar, eu vou me sentir livre e aí o dinheiro vai fluir. Dinheiro e autoestima tem tudo a ver, tudo a ver. Quem não consegue, por exemplo, colocar valor no seu serviço, é por quê? Porque não enxerga o seu próprio valor. Então, se eu não enxergo o meu próprio valor, como é que eu vou cobrar os serviços que eu ofereço, né? Eu vou aceitar pouca coisa, às vezes eu vou achar que eu nem mereço receber aquele valor que a pessoa tá me pagando. Então, dinheiro tem a ver com eu estar bem comigo mesma, eu estar na frequência. E esses 3 motivos que mais vejo no consultório, segurança, vingança e liberdade, estão mostrando o quê? Que a minha frequência interna é de medo, é de dependência emocional. Então são frequências baixas, são frequências que me puxam. E como eu disse, o dinheiro não vem nessa frequência, não conecta. Tá? A gente precisa estar vibrando numa frequência mais positiva. E aí vocês podem estar me perguntando agora, né? Então quais são os motivos, né? O que trazem o dinheiro para nossa vida aí, né? O que de fato, para que de fato o dinheiro serve? Como eu tenho que pensar a visão do dinheiro para que ele fique, para que ele esteja aqui na minha vida? E o dinheiro, a primeira coisa que ele serve é para a nossa sobrevivência. Base da pirâmide de Maslow, lá quem estuda, né, a psicologia e tudo mais, em diversas outras, a gente usa também muito a pirâmide. Então, sobrevivência. Dinheiro é para sobrevivência, para nos manter no mundo, para você comprar alimento, comprar pagar a sua moradia, para você fazer os cursos aí, para ter o seu trabalho, para poder você conseguir se manter na vida. Então, primeira coisa é o jogo da sobrevivência mesmo, né? Eu vou fazer para conseguir pagar as contas e viver, me alimentar. Esse é o primeiro motivo, a primeira serventia do dinheiro. E aqui vou trazer uma lei sistêmica do Bert Hellinger, da ordem. Essa ordem que eu vou falar dos motivos agora para o dinheiro ficar, ela precisa ser muito respeitada. Se você não respeitar essa ordem que eu vou falar agora, o dinheiro não vai ficar. Às vezes ele até vem, mas não fica. Então, o primeiro motivo para qual eu devo buscar o dinheiro, para me manter, para eu sobreviver, para eu honrar as minhas despesas básicas, ok? Segundo motivo que o dinheiro serve, que vem depois da sobrevivência, realização dos nossos sonhos. E aqui o bicho começa a pegar. Aqui a gente começa a ter problema, porque aqui ocorre de fato a conexão do dinheiro com o prazer. Os sonhos, gente, depois que eu tô com a minha sobrevivência garantida, é hora de eu honrar os meus sonhos. É hora de eu viver aquilo que eu desejo para mim. E se eu estou na dependência emocional, como eu falei, se eu não me sinto livre, já não vou me sentir em paz de desfrutar da minha realização dos sonhos. E isso aconteceu muito comigo. Inclusive, recentemente, né, o ano passado, eu me deparei numa questão muito séria quando eu realizei um sonho. Eu me peguei com muita culpa, eu me peguei com muitos questionamentos internos e não me permitindo desfrutar. Porque a gente tem uma cultura de olhar demais para o outro. A gente tem uma cultura, principalmente quem mora aqui como eu, numa cidade do interior, de fazer demais pelos outros, de se submeter. A gente tem uma cultura no Brasil, no mundo, né, capitalista, da gente olhar demais para fora, olhar demais para o que o externo espera da gente. Eu até quando contei a minha história que tá ali nos destaques, né, eu falei que eu adoeci porque eu fui dando check em tudo que a sociedade esperava de mim. Casar, check. Ter filho, check. Faculdade, ok. Ser pós-graduada, ok. Ser diretora
do órgão municipal, né? Tá num dos melhores cargos dentro do município na minha área. Ok, fui dando check em tudo. E eu estava extremamente infeliz, porque eu estava pautando a minha vida nos escritos sociais, naquilo que se esperava de mim. Hora nenhuma até então, até eu adoecer, até eu ter um câncer, eu pensei no que eu queria para mim. Nunca pensei sobre isso até então. Eu pensava no que se esperava de mim. Ser uma boa filha, ser uma boa mãe. E aí eu fui me perdendo de mim. E aí eu adoeci. O corpo gritou e escancarou que eu precisava olhar para dentro. Então, esse número 2, né, essa etapa número 2 da serventia do dinheiro, é a realização dos sonhos. Começa a pegar a questão do nosso merecimento. Como é que eu me permito desfrutar? Como é que eu me permito merecer as coisas? E aí, uma questão que vocês colocaram, até algumas perguntas, tinha questão a ver com o merecimento. A pessoa perguntou assim pra mim, eu compro demais, eu estou me embananando financeiramente porque eu vou lá comprar e eu acho que eu mereço aquilo. Eu acho que eu mereço, eu tô trabalhando, eu mereço aquilo. Então a gente também tem umas distorções de conceito às vezes. Se eu tô fazendo algo por mim, comprando coisas, com essa desculpa de que é um merecimento, mas aquilo tá me levando para uma situação de menos, tá me levando para uma situação de falta, tá me levando para dívidas. Será que isso é realmente merecimento? Ou será que isso é uma anestesia? Será que isso é uma fuga? Será que isso tá me dando real prazer? Ou será que isso tá me entorpecendo? Tá me ajudando a lidar ali com o desafio, o vazio que tá dentro de mim, tá tampando o buraco do vazio que tá ali internamente. Então, todo excesso esconde uma falta. Então, essa compra, né? Achando que eu tô dando essa desculpa, porque aí a nossa mente, gente, deixa eu explicar, ela sempre vai achar um argumento plausível. Ela sempre vai dar uma desculpa boa para você ficar em paz. Camuflar ali o vazio, camuflar o que de fato está acontecendo ali no seu inconsciente. Então, quando você compra demais, entra nas dívidas com essa justificativa de que é merecimento. Oi, Roberta, seja bem-vinda, lindeza. Saudade de você. Então, quando a gente, voltando aqui, né, usa essa justificativa de que eu tô comprando muito porque eu mereço, mas eu estou me endividando para isso, eu estou num movimento de morte. Eu estou num movimento de uma pulsão de morte. Tudo aquilo que me traz punição, que me traz pro menos, que me traz para o sofrimento no final das contas, é porque eu estou não olhando para a vida, eu estou olhando para o menos, eu estou olhando para o que me tira a vida. Alex tá falando aqui, gente. Para o que tira desse movimento de viver e me leva para o movimento de morte. Então, tudo aquilo, o que é pulsão de morte, né? Que a gente fala muito movimento de morte na constelação. Tô olhando para a morte, tá olhando para o menos, tá olhando para a dor de alguém. Isso quer dizer que no meu cotidiano, como é que eu identifico isso na prática? Quando a dívida é uma questão, é uma situação, né? Quando eu estou no movimento que, no final das contas, me prejudica. Quando eu olho para a realidade, quando eu olho para as consequências daqueles movimentos que eu faço, eu vejo que tá me prejudicando, tá me puxando para baixo. A mente às vezes tá dando até uma justificativa, né? Que é merecimento. Não, você trabalha muito, merece comprar. Merece ter uma roupa nova, merece ter um carro novo, merece ter uma casa nova. Sei lá o que você tá comprando. Mas se isso me traz desconforto depois, por conta que eu não tô dando conta de pagar, se isso me traz dívida, se isso me traz ansiedade, se isso me traz preocupação, isso é um movimento que leva pro menos.
Isso é um movimento que me desconecta da vida, que me desconecta do prazer. Todo prazer real, ele traz a sensação do mais, ele traz a sensação de paz. E a gente não tem permissão social, a gente não tem permissão religiosa para desfrutar do prazer. Vou falar um tema que é muito polêmico, mas olha aí para a maioria das nossas religiões aqui no Brasil, as religiões cristãs, o que elas pregam o tempo todo? O sofrimento, a morte de Jesus na cruz, né? Ninguém fala assim com ênfase no amor que ele pregou, o não julgamento que ele não pregava, ele não apontava o dedo, ele não acusava ninguém, ele tinha, os apóstolos eram dos mais diversos tipos, né, lugares. Então ele pregava a inclusão, ele pregava o amor, o não julgamento. Mas o que se fala nas religiões? Do sofrimento, de pagar um preço. E isso está muito arraigado nas nossas crenças. Então a gente não se permite ter prazer. E isso, inclusive, fala muito da questão da sexualidade como pecado. Agora eu penso na minha cabeça aqui, né? E não só eu, mas eu já vi algumas pessoas falando parecido. Mas eu penso aqui, como é que gera a vida nesse planeta? Como é que se gera a vida aqui? Óvulo, espermatozoide, no ato sexual. Que Deus maluco seria esse de colocar a vida? Que é coisa mais preciosa do que a vida? A gente fala na constelação o tempo todo de tomar a vida. Que loucura seria essa de um Deus colocar no pecado a vida? No ato de pecado que gera a vida. É totalmente incongruente, ilógico, irracional. Isso é uma distorção de uma interpretação. Então, o prazer, né? É claro que aí precisa fazer uma live, um recorte só explicando o que é prazer. Porque as pessoas confundem prazer com amortecimento de dores, com anestesia. Então, o prazer não é pecado. Nós estamos aqui para viver mesmo em abundância. Viver conectada, a abundância já está aí, nos foi dada. A gente faz muito mais esforço para repelir essa abundância de perto de nós. A gente faz muito esforço para não deixar a abundância ficar na nossa vida, porque nós temos lealdades e crenças que vão a esse encontro. Então, quando a gente compra essa ideia religiosa do sofrimento, como é que eu vou me permitir realizar sonhos? Como é que eu vou me permitir olhar ao meu redor e ver a minha mãe, ver meu pai, ver os meus irmãos, talvez, ver ali as pessoas que eu amo, né? Sofrendo na dificuldade com algumas coisas e eu poder sobressair. Porque o dinheiro vem para mim, porque o dinheiro vem fácil. Então, muitas vezes a gente entra em dívidas, a gente perde o dinheiro chega e não fica. Quantas pessoas eu atendo e falo, o dinheiro entra, eu faço dinheiro, mas o dinheiro não fica. Eu não sei o que acontece, o dinheiro vai embora. Porque a pessoa, aí a gente começa a investigar, ela não tem permissão para desfrutar do dinheiro dela. Então ela dá jeito de perder esse dinheiro, as coisas começam a estragar. Eu lembro, gente, uma vez, é muito incrível, né? Esse exemplo que eu vou trazer é sobre mim, mas é sobre vocês, tá? Então tragam o exemplo para a vida de vocês. Eu fechei uma vez um serviço e nem era um serviço só meu, um serviço da empresa que eu ia ter que contratar outros profissionais, ia ter que pagar esses profissionais, né, para me ajudar a entregar. Mas eu lembro que foi a primeira vez que eu fechei um serviço nesse valor. Eu lembro que eram R$22 mil. Eu nunca tinha fechado nada nesse patamar. Nunca. Um serviço de consultoria ambiental. E isso para mim foi um caos. Eu fiquei muito desconfortável quando eu consegui fechar. Eu celebrei, fiquei feliz por um lado, mas depois eu fiquei pensando, gente, como é que eu posso num único serviço fechar um único valor, né? Na época, esse serviço desse valor para mim. E aí fiquei pensando, gente, na mesma semana, portão de casa estragou,
a caixa d'água aqui deu defeito, aconteceu um problema no carro, foi achando problemas, assim, sabe? Os problemas foram acontecendo para o dinheiro ir embora, para o dinheiro não ficar. E é isso que eu falo dos tetos financeiros, que eu falei no começo da live, do teto financeiro. Nós temos esse teto financeiro que vem ali do nosso círculo, que vem do nosso sistema familiar, a gente tem esse padrão constituído. E tudo aquilo que eu acredito é porque eu tenho referências ao meu redor e eu preciso buscar novas referências, principalmente quando se fala de dinheiro, principalmente quando se fala de viver sonhos, quando se fala de ter prazer. Deixa eu entender, a gente é muito engessado naquilo que a gente vivencia e a gente precisa experimentar novas verdades, porque nosso sistema familiar não é a única verdade, a nossa cidade que a gente mora não é a única verdade. E a gente cria ideias só dentro do nosso mundinho. E eu preciso explorar um pouco mais. Então, esse convite de explorar um pouco mais é muito importante de ser feito. Entender como é que outras religiões olham para essa história da sexualidade, por exemplo, do prazer, que é o prazer primordial, de onde vai se desdobrando todas as outras nossas permissões para desfrutar da vida. E aí, o que acontece muitas vezes? Fuga para prazeres permitidos e pequenos, como compras, que na verdade não são prazeres de verdade, né? A gente vai anestesiando a comida, a compulsão. Hoje a gente come demais. Tem muito mais pessoas morrendo pelo excesso de comida do que morrendo de fome no mundo hoje. Porque é um prazer permitido, é um prazer que socialmente as pessoas não julgam. As pessoas não ficam lá te monitorando, mas se você começa a falar, por exemplo, sobre sexualidade, todo mundo critica, todo mundo julga, todo mundo tem um palpite, todo mundo tem um julgamento para fazer. E a busca da nossa criança interior é sempre ser amada, a gente não quer ser cancelado, a gente não quer ser criticado. Então, começa a olhar dentro da sua casa, como é a permissão para desfrutar da vida. Como é a permissão para ter o prazer real, o prazer que te leva para o mais, o prazer que te leva para o crescimento. Como que é isso no seu sistema, no seu círculo de amizade, nas pessoas que te cercam? Porque a segunda função do dinheiro é justamente realizar sonhos. Depois que eu venci a etapa da sobrevivência, o dinheiro serve para quê? Para realizar os meus sonhos. E se você não aprender a celebrar as suas conquistas, a desfrutar da vida, você não vai chegar na terceira etapa do dinheiro, que é o servir ao outro. E aqui que está o grande erro da grande maioria de nós, especialmente nós que trabalhamos com profissões da ajuda, que é primeiro servir o outro para depois desfrutar do próprio prazer, desfrutar dos próprios sonhos. Quantos de nós quer passar da etapa da sobrevivência para a etapa do servir o outro com o dinheiro, na questão da ajuda? E aí, se eu queimo essa etapa, eu me emaranho, como diria minha professora, eu enfunhanho minha vida, dou tudo errado, vai dar tudo errado aí. Por quê? Porque precisa ter ordem. Amai-vos, como é que é? Amai-vos ao próximo como a ti mesmo. O ti mesmo é primeiro. Primeiro eu, depois o outro, né? Então, primeiro realizar sonhos, aprender a celebrar as conquistas, depois ajudar o outro, depois eu transbordo. Primeiro eu encho o meu copo, depois eu transbordo para o outro. Então, Bert Hellinger ensinou pra gente a questão da hierarquia, a importância da hierarquia. E lidar com o dinheiro também exige essa hierarquia. Porque o dinheiro ele tá para servir a vida, mas de acordo com esta hierarquia. O dinheiro tá na pulsão de vida, e a pulsão de vida tem a ver com essa celebração, tem a ver com eu estar inteira, presente, realizada, feliz. Eu não vejo, né, a minha percepção de mundo, a minha percepção
de olhar para as coisas, de tudo que eu já estudei, de religião, de espiritualidade, de sistêmica, eu vejo um mundo tão milimetricamente, eu falo essa frase, milimetricamente orquestrado para colocar tudo ao nosso servir, né? De um jeito ou de outro as coisas vão acontecendo para nossa evolução acontecer. Então existe, na minha visão, quanto mais eu atendo, quanto mais eu falo com pessoas, quanto mais eu olho para a minha própria vida, eu vejo que existe uma pulsão de vida nos puxando para frente o tempo todo, até quando ela nos coloca diante da morte. Até quando no meu caso, né, eu adoeci, estive lá com uma questão séria, olhando para a morte, aquilo ali foi um convite para eu voltar a viver. Então existe uma mão maior nos governando o tempo todo. E como eu disse, a gente faz muito esforço para impedir esse fluxo de abundância, esse fluxo de prosperidade para ficar na nossa vida. E às vezes são coisas que não são fáceis, mas são simples. O que eu tô te dizendo? O que eu tô querendo te dizer com isso? Que se você tiver na sua mente que sua primeira missão é olhar para você, é se desemaranhar dessas dependências emocionais e aproveitar os fluxos da vida que vão aparecendo, as coisas vão prosperar, o dinheiro vai chegar e o dinheiro vai ficar na sua vida. E você vai ir rompendo mais um teto e outro teto e cada vez mais crescendo e expandindo. Mas você precisa, como eu falo pra você, porque eu tô falando pra você agora, nesse momento, mas é o que eu falo pra mim também. Eu também tô nesse movimento, de expandir e passar para um novo ciclo, passar para um novo movimento. Eu tive afastada das redes sociais justamente por quê? Porque eu estava vivendo um luto de algumas questões minhas, de alguns sonhos que eu não consegui levar adiante e eu precisei me internalizar, precisei viver o meu luto para poder ressurgir e fazer o movimento acontecer. Porque eu tô aqui rompendo os meus tetos também, eu tô aqui no meu dia a dia lidando com esses tetos. Então, o dinheiro, gente, ele precisa seguir, a gente precisa, para que o dinheiro fique, seguir essa sequência. Atente para a sua sobrevivência, atente para a sua realização de sonhos. E aqui na realização de sonhos, tem que estar com a autoestima em dia, tem que estar se permitindo ter prazer, tem que estar se permitindo celebrar a vida. E aí, então, esse dinheiro vai abundar e aí você vai poder servir a outras pessoas, tá? E nesse momento da transição, principalmente da sobrevivência para a realização de sonhos, muitas vezes a gente precisa de alguém para pegar na nossa mão e ajudar, porque o sistema como um todo puxa a gente para trás. A gente olha demais para aquilo que falta, para aquilo que dói dentro do nosso sistema familiar. A gente tem dificuldade de dizer pro pai, pra mãe, na forma como nós somos criados, eu vou ali realizar os meus sonhos. Eu lembro que quando eu fui pra Uberlândia, de falar, né? Às vezes o pai e a mãe assusta, não, mas por que você tá tomando essa decisão? Porque é um sonho, porque eu quero viver esse sonho, né? E os nossos pais não precisam concordar com os nossos sonhos. E a gente acha que tem que concordar. A gente quer que eles digam sim, a gente entende que deveria, só que são almas diferentes. E as almas têm desejos diferentes. Eu falo muito isso, a vida se faz no 3, hoje nós estamos no portal 8, nós vamos fazer o exercício já já. Você vê como é que tá tudo isso aí na sua vida, você tem uma leitura de campo sistêmico aí, né? E além do pensamento, conseguir ter mais clareza. Então, hoje é um dia numerologicamente muito propício para a gente trabalhar a nossa abundância. Só que o número 8, como eu falei no áudio do grupo, você não tá no grupo, vai lá no link que tá aqui na bio e entra pro nosso grupo, que eu vou colocando uns áudiozinhos lá de vez em quando pra gente fazer umas reflexões. A abundância do número 8, ela só acontece com a justiça. A abundância vem atrelada à justiça. O 8 é o número também da justiça. E a primeira justiça que a gente tem que fazer é com a nossa alma, é com o nosso espírito, tá? Porque a nossa vida, o dinheiro tá ligado ao quê? Pulsão de vida. Como é que a vida se faz nesse planeta?
óvulo e espermatozoide se junta com um espírito animando. Ele se junta, forma o corpo, mas precisa do espírito para animar esse corpo. Então se manifesta no 3, óvulo, espermatozoide e espírito. É assim que tem a vida, pulsão de vida. E o quão justo você tem sido com o seu espírito, né? Com esse espírito que te anima aqui, que te faz viver, que conduz você, que precede inclusive o seu pai e sua mãe. A gente tem que honrar sim esse pai e essa mãe, essa vida que nós recebemos deles, mas a gente não tem que esperar que eles pensem igual a gente. Eles são de outra época, eles, né, pegaram outros recortes sistêmicos. Nós já estamos aqui mais pra frente, né, pegando outras histórias. Então honrar o pai e a mãe não significa concordar com tudo que eles falam e nem querer que eles concordem com tudo que a gente fala. Não significa sonhar os sonhos deles e nem querer que eles sonhem os nossos, porque são espíritos diferentes. O espírito que me anima, né, é diferente, totalmente diferente. E tem sonhos diferentes. Então a justiça primeira é com você. Citei, né, cito muito essa fala bíblica: amai ao próximo como a ti mesmo. É ti primeiro, é você em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. Se eu tenho a ideia de que eu vou olhar para mim primeiro, vou ter que colocar alguns limites, mas eu vou fazer isso de uma forma também amorosa. Vou fazer isso de uma forma firme, mas amorosa. Porque eu posso dizer para a pessoa um limite sem agredi-la, sem prejudicá-la. Então aí a gente precisa ter esse olhar primeiro para si. Isso é uma lei sistêmica, isso é uma lei universal e é assim que flui. E é aí que muitos de nós se emaranham e não conseguem prosperar na vida, porque querem pular direto da sobrevivência para o servir, porque não conseguem desfrutar, porque não tem merecimento, porque não trabalhou sua autoestima, porque tá na dependência emocional, tá emaranhado e não consegue viver os próprios sonhos. E sem essa vivência do sonho, sem olhar para si mesmo, porque eu preciso colocar o meu servir no mundo, mas estando bem. Não posso me drenar, não posso querer pular etapas. Então ficou claro, gente, que a gente precisa ter essas 3 etapas. Primeiro, minha sobrevivência, depois a realização dos sonhos, e aí entra, se necessário, pedidos de ajuda para aprender a desfrutar, para desemaranhar das dependências emocionais. E aí então eu vou para servir. Aí então o meu dinheiro vai para o servir. Se eu consigo estar na sobrevivência, cuidar da minha sobrevivência e aprender a desfrutar da vida, realizar os sonhos, eu vou transbordar. O mais difícil é isso. Tem pessoas que eu vejo que não estão dando conta da própria sobrevivência ainda, de pagar as próprias contas ainda, e estão querendo realizar sonhos. Não dou conta ainda do básico, mas tô querendo comprar um carro que é de um padrão muito além do que eu posso bancar. Também é uma inversão de ordem, também vai trazer problemas. Aí a gente chama isso de merecimento, mas é uma inversão de ordem, como eu falei. Ai, que bom que tá claro, Mari. Se tiverem dúvidas, tá, gente, vai colocando aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei ainda. Eu já respondi algumas, não falei as perguntas, mas já fui respondendo aqui muita coisa. Tem uma escada, tá? Outra coisa para os prestadores de serviço, para quem presta serviço. E aqui tem muitos prestadores de serviço de diversas áreas. Quando eu vou precificar o meu serviço, a criança quer 2 tipos de recompensa. A criança interna que te habita, ela não vai querer dinheiro, ela vai querer afeto e reconhecimento.
ela vai querer o abraço, principalmente terapeuta. Ai, você mudou a minha vida, você transformou, foi lindo, maravilhoso o workshop. Aí a criança interna ali se nutre e não precisa de mais nada. Não quer dinheiro. Ou então, né, vai lá, posta um baita depoimento do seu serviço e não te honra de verdade com dinheiro. Então, quando eu tô na criança, eu me contento com afeto e reconhecimento. Então, se você tem tido dificuldade de precificar o seu serviço, o seu produto, aquilo que você vende, e tá se satisfazendo com afeto e reconhecimento dos seus clientes, você tá na postura da criança, e como eu falei no começo dessa live, a criança não faz dinheiro, tá? A criança ganha uns trocadinhos ali com o pai, a mãe, o avô, a tia dá, mas a criança não faz dinheiro. Fazer dinheiro é coisa de adulto. Então eu preciso romper com a necessidade de afeto e reconhecimento para então ter de fato a recompensa financeira pelo meu trabalho, tá? E aí sim eu vou conseguir honrar a minha sobrevivência, né? Realizar os meus sonhos, e aí depois eu vou pro meu servir. Aí no meu servir, quando eu já tiver vencido a etapa, quando eu já tiver vencido a etapa da sobrevivência, quando eu já tiver vencido a etapa do desfrutar, do realizar sonhos, aí eu vou pensar em legado. Aí eu vou pensar no sentido aí de deixar um legado maior para o mundo, para as pessoas. Então existem ordem para tudo. O Bert Hellinger falava muito da importância da ordem. E ele falava dentro do sistema familiar, mas para mim, no meu ver a vida, ele se aplica em tudo. Inclusive na nossa relação com a espiritualidade, né? Quando eu estou dando vazão aos meus sonhos aqui, eu estou dando vazão para minha espiritualidade. Minha espiritualidade precede a minha humanidade. Claro que a gente tem que ir integrando, fazendo isso conversar entre si, mas a ordem é fundamental. Quem não respeita a ordem se emaranha em todos os campos, em todos os sentidos, ok? Vocês querem fazer um exercício? Vou convidar vocês para a gente fazer um exercício. Busquem, não falei no começo da live, né? Mas corre aí com o celular, pega uns papéis ou uns post-its perto de você, que eu vou ensinar você a gente fazer um exercício sistêmico. Enquanto isso eu vou tomar uma aguinha, para você ver como é que tá isso de verdade dentro de você. Porque uma coisa, nós estamos aqui conversando e falando com a mente racional cognitiva. E agora a gente vai usar um exercício sistêmico. Para que serve o exercício sistêmico? Para eu fazer uma leitura do que está no meu inconsciente. O que é inconsciente, né? De vocês que me acompanham já deve saber, mas eu vou explicar. Você não acorda de manhã e pensa assim: vou lá pegar a escova de dente, agora movimento circular do lado direito, movimento circular do lado esquerdo. Não, você acorda, já chega lá, já bota a pasta de dente na escova e já escova. Eu vou andar e eu não penso, perna direita, braço esquerdo, agora troca, o contrário. Não, isso tá tudo na mente inconsciente. Ou seja, são programas de como fazer as coisas que eu não fico pensando sobre eles simplesmente estão instalados ali e comandam o meu dia a dia. Eu vou dirigir o carro, eu não penso, agora primeira, agora segunda. Não, depois que eu já aprendi, vai pro piloto automático, vai pro modo inconsciente. E da mesma forma, no nosso inconsciente tem programação sobre dinheiro, tem programação sobre prazer e sexualidade e tudo mais. Existe aí programa para tudo comandando a nossa vida. Como é que eu sei? Tem um indício de que programas são esses? Olhando para o meu resultado. Os resultados práticos e materiais da minha vida me dão indícios dos programas que eu tenho. Dinheiro. Como é que tá o dinheiro na sua vida hoje? Nós estamos aqui falando de dinheiro, prazer e sexualidade. Como é que tá a sua vida sexual? Como é que tá o seu relacionamento? Como é que tá o seu prazer? E outra, vou fazer uma live uma hora só sobre isso. Fazer sexo é diferente de ter intimidade sexual e prazer. Totalmente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. No mundo atual, essas coisas são distintas. Totalmente distintas, tá? Então, como está isso, né? Olha para sua vida.
Olha para sua vida real e você vai ter indícios se os programas que você tem aí comandando a sua vida, se são bons ou se são ruins. E a gente vai fazer um exercício que ainda vai dar mais clareza para você começar a mudar a chave. Então eu quero que vocês peguem aí, deixa eu ver quantos, 5 papeizinhos ou 5 post-its. E vocês vão pegar esses 5 papéis e numerá-los de 1 a 5, ok? Primeiro passo é esse. Numerem esses papéis de 1 a 5. Depois, a gente vai fazer 3 etapas, tá? Nesses papeizinhos, 3 movimentos com esses papeizinhos. Vai respirando aí primeiro, se conecta com a sua vida financeira, se conecta aí com suas questões amorosas, porque tá totalmente interligado, né? Como é que você tem vivido aí o seu prazer, as suas afetividades aí. Dá uma respirada e vai numerando de 1 a 5. 5 papeizinhos, você vai colocar um número em cada papel, ok? Um número em cada papel, 5 papéis, de 1 a 5. Primeiro movimento que você vai fazer. Depois, já numeraram? Vocês vão distribuir esses papeizinhos na sua frente, aleatoriamente. Pode mudar de lugar, até achar um posicionamento desses papéis, de forma que você fique... Ah, não, gostei, né? Dessa forma, tá bom. A hora que você sentir aí, vai pelo seu sentir. Sentir que tá bacana. Aí você vai colocar aí, deixar eles então do jeito que você sentiu que tá bom. E aí então você vai colocar setinhas. Em cada papel, ao lado de cada número, você vai colocar uma seta, apontando para um lugar que você achar que deve. Você achou que a seta deve estar para cima, põe para cima. Você achou que a seta deve estar inclinada, põe inclinada. Achou que a seta tem que estar para baixo, coloca para baixo. Não tem regra, não tem certo e errado. Então, no final das contas, você vai ter cada papelzinho com um número e uma seta, e eles vão estar ali posicionados de alguma forma. Ok? Quem tá fazendo aí, na hora que terminar, vai dando, põe uma joinha aí pra mim, põe um ok pra mim, pra eu saber que vocês terminaram, e eu vou explicar pra vocês aprenderem a analisar e fazer uma leitura de como é que tá o campo inconsciente aí de vocês. Vou dar um minutinho pra vocês fazerem o exercício aí. Então, a gente tem 5 papéis, numerados de 1 a 5, cada papel com uma setinha. A Aninha já terminou. E você vai posicioná-los aleatoriamente. Agora eu vou revelar o que é cada número. E você vai fazer a interpretação. A setinha seria para onde esse item, né? Essa coisa está olhando. Eu vou falar um por um o que é cada um. E a setinha representa o olhar, a direção que aquele número ali, que tem um significado, a direção que ele está olhando, tá? Eu vou deixar essa live salva, depois vocês podem repetir esse exercício, quem tá chegando aí agora, a Lid chegou agora, tá? E aí você pode fazer o exercício. Então, para quem tá fazendo o exercício aqui comigo agora, o número 1 é você. E aí perceba, né, onde que você tá, né, nesse posicionamento que você colocou, para onde você tá olhando, para onde a setinha do número 1 tá olhando. O número 2 é dinheiro. Número 2 é o dinheiro. Número 1 é você, número 2 é o dinheiro. O número 3 é o prazer. Seu prazer. Os seus sonhos, suas vontades, seus desejos, né? O número 4 é a vida. E o número 5 é a morte. Então, você vai começar a analisar aí agora. Para onde você olha? O seu número 1 tá olhando para onde? Tá olhando para o dinheiro, tá olhando para o prazer, tá olhando para a vida, tá olhando para a morte. E vai começar a conectar com tudo que nós falamos aqui na live. Por exemplo, o seu número 1 olha para o número 5, a setinha do número 1 tá apontada para a setinha do número 5, que é a morte.
você dificilmente vai conseguir um movimento de expansão financeira por agora. Você tem que entender, buscar saber que movimento de morte é esse que eu estou olhando. Por que eu estou nesse movimento, né, de olhar para a morte? Porque quando eu estou olhando para a morte, a vida, o prazer, o dinheiro não vai chegar para mim. Então você vai começar a analisar quem olha para quem está direcionado para quem aí. E especialmente o seu número 1, que é você. Para onde você está olhando? Para que elementos desse você está olhando? E começa a perceber o seu corpo, os pensamentos que vêm, os insights, as percepções que vêm, e anota tudo, tá? Vai anotando o que vai vindo de entendimento. É um exercício aparentemente simples, mas que quando você faz ele com entrega, traz muitas percepções do que tá aí escondido, guiando a sua mente em relação a dinheiro e prazer. São duas coisas que andam juntos. Se eu nego um, eu nego o outro, porque os dois servem a vida adulta. Dinheiro e prazer são, como eu disse, né, temas da vida adulta, que servem à vida, que servem ao mais, que servem ao fluir. Conseguiram ter insights? Quem fez o exercício, coloca um joinha aí pra mim, coloca aí, né, se quiserem partilhar também algum insight, alguma percepção, ou perguntar alguma coisa, fiquem muito à vontade. E aí o seguinte, passaram muitas pessoas aqui, né, durante a live, mas eu quero que vocês vão fazer um favor pra mim, vocês vão me ajudar, vão fazer uma energia de troca aqui. Quando sair, vocês vão... Foi legal o exercício, Mari, que bom. Vocês vão encaminhar essa live para pelo menos 2 pessoas, tá? Eu vou subir ela também no YouTube, de hoje para amanhã. Vocês vão ir lá no meu YouTube e começar a me seguir lá no YouTube também, pra gente poder fazer lives também por lá. Falta acho que pouquíssimas pessoas. Ai, que bom que vocês fizeram, Alessandra, Fernanda. Vocês vão me encaminhar. Se eu conseguir, né, se eu vou ver quantas curtidas vai ter nessa live aqui, eu vou liberar lá no grupo do WhatsApp amanhã. Se cada um tá aqui ao compartilhar, a gente tiver pelo menos aí, né, uns 30 curtidas nessa live aí, eu vou colocar uma lista de crenças relacionada ao dinheiro e ensinar vocês lá no grupo como é que vocês fazem o teste com um pêndulo corporal ou um pêndulo normal, desses aqui, ó. Quem tem o pêndulozinho, né, pode ser um pêndulozinho assim, ou pode usar o próprio corpo como pêndulo, eu vou ensinar lá no corpo. Mas vocês têm que me ajudar a encaminhar essa live, convidar mais gente para participar aqui também, pra gente ir distribuindo essa energia de troca aqui, equilibrando esse campo de troca, ok? Por quê? Lá, com as listas de crenças, vocês vão poder analisar ainda mais, conectar com esse exercício que vocês fizeram agora. É isso aí, Lid, vamos enviar pelo menos mais 10 pessoas. E aí, eu vou liberar essa lista lá, esse exercício para vocês. E pra gente fechar essa live, o que eu tenho ensinado muito, né? Vou fazer rápido aqui com vocês, não vou me estender muito, que nós já estamos passando nossa hora aqui. O que a gente precisa ensinar ao nosso corpo? O nosso corpo é pura informação. Isso é provado cientificamente, pela ciência quântica, pelos novas tecnologias. Nosso corpo é pura informação. E a gente precisa trazer para o nosso corpo novas informações. A gente precisa ensinar o nosso corpo a vibrar numa frequência mais elevada, porque o nosso corpo está emaranhado, né, nesse campo aí, percebendo tudo. Então eu vou fazer uma meditação, eu não vou poder pôr música, porque senão a gente cai, mas eu vou conduzir vocês numa visualização rápida para ensinar o seu corpo a se conectar com uma frequência mais elevada. O dinheiro gosta de frequências elevadas.
Quanto mais elevada estiver sua frequência vibracional, quanto mais em sentimentos bons você estiver vibrando, mais elevada estiver sua autoestima, maior a chance de você ter o dinheiro na sua vida, ter prazer na sua vida. Tudo isso, tá? E a gente veio para ser feliz mesmo, né? A gente veio para ter alegria, e as frequências mais elevadas são do amor, a da paz interior, a da alegria. Vocês pegam, tem uma escala que mostra isso, também já mostrei aqui, já falei dela aqui nas lives. Então eu vou ensinar para vocês um exercício de trazer percepção, trazer esse sentimento conscientemente para dentro da gente. E você, na hora que terminar essa live, pode aproveitar essa energia que nós vamos fechar essa live e fazer uma lista de intenções, uma lista de metas. Aproveita esse portal de hoje, daquilo que você vai se colocar em movimento, porque não adianta também só meditar e depois, amanhã e depois, não continuar fazendo os movimentos na direção de concretizar essa intenção que a gente fez aqui, né? Então, oração. O que tem no final da palavra oração? Ação. Tá? Então, movimentação, a gente precisa colocar em movimento. A gente vai fazer uma visualização. O que termina? Ação. A gente visualiza aqui e depois você entra para ação amanhã, depois de amanhã e assim por diante, ok? Então, eu vou convidar vocês para respirar. Fazer algo, né, muito difícil, que a gente quase não faz. Respirar devagar, contando até 4. Cada ciclo da sua respiração você vai contar até 4. Então, inspira contando até 4. Retém o ar dentro dos pulmões, contando até 4. Expira contando até 4. Retém sem ar nenhum nos pulmões, contando até 4. 4 ciclos de 4. Bem devagar, bem tranquilo. Respira. Começa a comandar o seu corpo, trazer presença para todo o seu corpo. Começa trazendo presença para o seu rosto. Vai tirando a rigidez do seu rosto. Começa trazendo presença para os seus ombros. Vai dando comando para ele relaxar. Para o seu tronco, braços. Vai relaxando. E continua respirando. Seu quadril, nosso quadril totalmente ligado ao nosso prazer. Dá um comando agora pro seu quadril relaxar, né? Relaxa aí na cadeira, se encaixa aí na cadeira. Suas pernas, relaxa as pernas, os pés. E você vai visualizar uma luz descendo lá do seu espírito, do seu eu superior, entrando pela sua cabeça até a altura do seu coração. E você vai sentir, se quiser até fechar os olhos, como você ficar mais confortável. Sinta, perceba que cor tem essa luz. Se tem cor, a intensidade dela. E eu vou te convidar para você dar permissão para que essa luz se expanda e te envolva totalmente. Você vai ficar dentro dessa grande esfera de luz. E como é uma luz que veio do seu eu superior, do seu espírito, o seu corpo vai começar a reconhecer a familiaridade dessa esfera luminosa. E as suas células vão começar a se abrir para essa esfera de luz. E você vai percebendo e sentindo que cada célula sua vai se conectar num feixe luminoso a essa grande esfera que te envolve. E vai ficar assim milhares e milhares de feixes luminosos te conectando a essa energia luminosa. E desse lugar de muito acolhimento, de muito ancoramento e bem-estar, vou te convidar a você permitir que a parte de baixo dessa esfera de luz se estenda até o centro da Terra, te conectando e ancorando numa energia materna, na energia da Terra, nessa energia feminina. Vou te convidar também para você permitir que a parte de cima dessa esfera de luz, logo acima da sua cabeça, se estenda até o Sol.
esse arquétipo, essa conexão do masculino, da sabedoria, trazendo tudo isso para você também. Você vai ficando totalmente acolhida e amparada, céu e terra, masculino e feminino, toda a sua origem vai sendo ancorada, preenchida. E a gente vai trazer à frente agora, eu vou te convidar a você trazer a imagem na sua frente da pessoa que você mais ama. Pode ser seus filhos, pode ser seus pais, pode ser um animal, não importa, sem julgamentos aqui. Aquele ser pode ser um ser espiritual, um anjo, um santo, aquilo que faz o seu amor transbordar do peito. Aquela pessoa, aquele ser que faz você se sentir extremamente preenchida de amor. E você vai se vendo de frente a esse ser, se aproximando, se abraça, faça um movimento que te traga ainda mais proximidade, que faça que esse amor que essa pessoa faz você sentir se expanda ainda mais. Deixe esse amor transbordar, deixe esse amor preencher todo o seu corpo, todas as células do seu corpo. E vai comandando para o seu corpo que essa é a frequência que você quer vibrar. Que esta é a frequência, o sentimento, a sensação que você quer sentir todos os dias. Que essa é a frequência que você quer transmitir. Ancora esse amor. E eu vou te convidar a você fazer um gesto. Seja tocando o seu peito, seja um mudra com as mãos, o que você quiser. Faça esse gesto e eu vou contar de 7 a 3 e você vai ficar com esse gesto e esse gesto vai representar esse amor. E toda vez que você precisar rapidamente acessar esse amor, o seu cérebro, a sua mente vai se lembrar que esse gesto, num passe de mágica, ancora essa frequência novamente no seu corpo. Em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fica nessa posição mais um pouquinho, ancorando que toda vez que você estiver ansioso, toda vez que você estiver preocupado com as suas finanças, com o relacionamento, com as pessoas ao seu redor, que esse gesto vai te trazer imediatamente essa frequência amorosa para todas as células do seu corpo, trazendo para você a capacidade instantânea de reverter a situação que você se encontra. Respira isso, respira esse ancoramento, respira essa sensação de amor, respira essa sensação de poder dominar o seu campo emocional, trazendo essa frequência amorosa para você sempre que você precisar. Respira profundamente, as 3 respirações bem profundas e no seu tempo vai voltando pro aqui, pro agora. No seu tempo vai voltando pro aqui, pro agora. E quem for voltando, vai colocando está tudo bem aí pra mim, vai colocando um emojizinho, uma carinha aí pra me dizer se tá tudo bem. Depois você pode repetir essa visualização com uma musiquinha aí na sua casa. Pode ir lá no final da live e repetir essa visualização. E você pode agora, depois dessa visualização, como eu falei, pegar papel e caneta e botar suas metas, botar no papel seus sonhos. O que você sonha para esse final de ano? Para esses próximos meses? O que você sonha para sua vida aí nos próximos meses? Aproveita essa frequência amorosa. O amor cria. O amor cria. O amor é algo
que não é algo além de nós, é uma potência gigante. Tem uma frase que eu amo muito, que eu uso ela muito nas minhas imersões, que é: seja qual for a pergunta, a resposta é o amor. Então, amor é uma frequência de muita potência criadora. Então, aproveita e ancora de fato, e lembre-se que quando você precisar, faz esse movimento, faz esse gesto que você ancorou aí e traz todo esse amor. Sempre que estiver ansiosa, sempre que estiver com problema, faz esse gesto. Sempre que for pensar nas suas metas, faz esse gesto, traz o amor para sua vida. O amor cura, gente. E eu quero que vocês transbordem em muito amor. A gente esquece às vezes no nosso cotidiano, né? É tanta coisa acontecendo, tanta ansiedade, tanto olhar para o externo, tanta loucura no dia a dia, a gente esquece. E tá vendo? A frequência para mim aqui já mudou totalmente, né? Totalmente, não sei para vocês, mas para mim mudou muito aqui. Já só desse pequeno exercício que a gente faz e conectar com a nossa alma, conectar com o nosso espírito, conectar com a nossa potência interna, que é a nossa real identidade, faz maravilhas pela nossa vida, inclusive financeira, porque a espiritualidade e finanças é totalmente alinhado e conectado. Isso dava uma outra live também, mas existe uma crença muitas vezes, né, que são coisas distintas, e não, tá? É uma obrigação nossa espiritual transbordar, porque quanto mais alinhado a minha alma eu estou e mais próspera eu sou financeiramente, mais eu consigo chegar na terceira etapa, que é a do servir e transbordar. Então, o que eu desejo para nós todos, inclusive para mim, é que a gente consiga chegar na etapa 3, que é transbordar. E para isso a gente precisa cada dia mais se alinhar com a sua própria essência. E eu vou fazer muitos movimentos, né? As lives já são esses movimentos pra gente conseguir avançar nesse sentido de se alinhar com a nossa essência, com a nossa potência interna e colocar ela no mundo. Então, se estiver precisando de ajuda para fazer esses movimentos, me chama, vamos marcar a sessão. Logo, logo eu vou trazer aqui o grupo, vou lançar o grupo, né? Vou lançar aqui alguns movimentos que tem recebido aqui muito potentes, e quem sentir de participar vai ser muito bem-vinda. Mas enquanto isso, me chama que a gente vai fazendo os atendimentos individuais, vem participar da live e vai pro nosso grupo de WhatsApp também, que as novidades estão todas lá. Beijo para vocês. Termine a visualização de vocês desse portal de hoje, aproveita esse influxo de energia e lembre-se que não é só manifestar, não é só visualizar, tem que amanhã e depois colocar ação, tá? A gente visualiza e vai pro mundo agir, e vai pro mundo fazer dinheiro, e vai pro mundo ser feliz, que é para isso que a gente vive. Beijo no coração de vocês e até segunda. Segunda que vem a gente volta, semana que vem a gente volta a live para segunda, tá? Beijo, beijo, beijo para vocês. Lembra, compartilha essa live para poder eu liberar a lista de crenças de dinheiro para vocês lá no grupo, ok? Obrigada, Mari, obrigada a todas vocês. Tchau, tchau. Gratidão.